É agora. Porque eu nunca, vocês já desistiram dele, eu não é? Deus, meus irmãos, a Bíblia nos mostra de Gênesis e Apocalipse que o nosso Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeços. Essa verdade, ela é vista em todas as Sagradas Escrituras, em várias histórias na Bíblia. Deus é o Deus do novo começo ao perdido. Deus é o Deus que dá um novo começo ao filho que saiu de casa. Deus é o Deus que dá um novo começo até mesmo para o Sansão, que negociou o seu chamado. Deus é o Deus de novo começo para toda a humanidade. O nosso Deus é Deus de recomeços. O nosso Deus é o Deus de nova oportunidade. O nosso Deus é o Deus que abre uma porta que um dia já foi fechada. O nosso Deus é o Deus de fazer nova todas as coisas. Mas algo que eu e você precisamos entender e perceber, que há uma ideia paradoxal dentro da Bíblia. Deus é o Deus do recomeço. Mas a gente não pode confundir a ideia de Deus ser um Deus de novos começos com Deus ser um Deus de eternas oportunidades. Deus é o Deus que faz nova todas as coisas, mas não é eternamente que você vai ter a oportunidade de ver todas as coisas se fazerem novas. Deus é o Deus que dá uma nova história, escreve uma nova história, mas não é eternamente que você terá a oportunidade de ter uma nova história escrita. Se é algo que a gente precisa discernir e entender os tempos, é que existe um momento da oportunidade que você não pode perder. Existem momentos que Deus estabelece na nossa vida que é agora ou nunca. E quando a gente perde esse agora, não adianta chorar depois. Esaú, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que ele buscou com lágrimas poder reaver o seu direito de primogenitura. Mas não tinha mais como ele reaver aquele direito. Porque aquela oportunidade, ela já tinha passado. Deus poderia fazer tantas coisas na vida dele. Deus poderia restaurar tantas coisas na vida dele. Mas aquela oportunidade de viver aquela bênção, aquele privilégio, ele tinha perdido. Diga para o seu irmão, é agora ou nunca. Existem coisas na nossa vida, meus irmãos, que são oportunidades que não voltam. Minha avó, falecida vozinha, mãe da minha mãe, Noêmia, ela dizia algo muito interessante. Ela dizia que a oportunidade é como encontrar um fio de cabelo na cabeça de um careca. Se você não pegar aquele fio, você não vai achar outro. E há uma história na Bíblia, dentre tantas outras, que eu quero meditar junto com você nela, nessa manhã, nesse domingo. Jeoás foi um rei de Israel. E o resumo do reinado de Jeoás se encontra lá em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 11, que vai dizer que Jeoás não foi um rei segundo o coração de Deus, mas Jeoás, ele foi um rei que fez tudo aquilo que Deus reprova. Jeoás foi um rei que se desviou de Deus e abraçou o pecado e permaneceu no pecado. Porém, naquela época do reinado de Jeoás, a nação de Israel estava vivendo debaixo de muita opressão dos sírios. A Síria vinha e em vários momentos trazia dor, roubo, morte, opressão sobre o povo de Israel. Então Jeoás, mesmo sendo um rei que estava distante de Deus, mesmo sendo um rei que não temia ao Senhor e não buscava a vontade do Senhor, ele vai procurar o profeta Eliseu. Vamos ler a história. 2 Reis 13, a partir do versículo 14, diz: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Presta atenção na história. Eliseu, o profeta, estava sofrendo
da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Olha que interessante. E lhe disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e... Cadê? E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Próximo versículo. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria destruir a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá apenas 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, como precisamos da revelação do Senhor no nosso coração. Porque senão, Deus, ficaremos apenas com informação na nossa mente. Nós não queremos apenas isso, nós queremos transformação de vida. Nós queremos que a tua palavra mude nossa maneira de pensar. Nós queremos que a tua palavra transborde dentro de nós, nos alimente, nos sustente e mude completamente as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões. Nós queremos ser completamente transformados e alinhados à tua palavra nesse dia. Por isso, Senhor, que o teu Espírito se derrame sobre nós, que o teu Espírito se derrame sobre o nosso coração, que as palavras venham do Senhor aos meus lábios, em nome de Jesus, e que a tua palavra encontre cada coração como um terreno fértil, para receber da tua semente, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha que interessante, gente. Joás, então, como eu estava dizendo para você, era um rei que estava afastado. Pecava, não seguia a vontade do Senhor. Mas na hora que a coisa apertou, porque tem uma coisa, meus irmãos, que quem conhece a palavra de Deus faz. Não importa onde ele esteja, e não importa quão distante ele esteja, apertou, ele corre para Deus. É ou não é? Quem já desviou aqui? Ó, poucas pessoas, não tem, o povo é crente desde pequenininho. Coisa boa. Mas lembra quando você estava afastado de Deus? Lembra quando você estava desviado do Senhor? Apertava o negócio? Você já pensava assim, vou numa irmã de oração. É ou não é? Vou pedir para alguém me levar para a igreja. E tem algum problema nisso? Não. Porque presta atenção nisso daqui. Joás está fazendo o caminho certo. Joás está buscando no lugar certo. Joás está indo onde existe resposta. Porque Deus sempre tem resposta para a aflição do seu povo. Você vê que eu acho interessante nesse texto que Eliseu não rejeita o rei, dizendo assim, não, sai para lá. Você não está buscando a Deus, sai para lá. Você não está andando nos caminhos do Senhor, sai para lá. Você não está levando o povo a buscar a Deus, então não vem não entra aqui não. É isso que ele faz? Não. Quando Joás bate, quando Joás chega, Eliseu recebe o rei. Porque entende isso daqui, Deus sempre tem uma nova chance. O nosso Deus é Deus de recomeço. Essa própria história está nos mostrando que Deus é Deus de recomeço. Deus é o Deus de novas oportunidades. Deus é o Deus de novas chances. Deus é o Deus de uma nova porta aberta.
Nesse momento, está sendo aberta a porta mais uma vez para que Jeoás possa encontrar ao Senhor, para que Jeoás entenda que só o Senhor é Deus, para que o rei Jeoás possa compreender que só existe um Deus a quem ele tem que adorar, e que Deus é poderoso. A porta da oportunidade se abre mais uma vez, mas como eu disse, Deus é o Deus de novas oportunidades. Mas oportunidades não são para sempre. Jó está chegando exatamente no momento em que Eliseu, profeta de Deus, representante da palavra de Deus ali no meio do povo, está, o texto diz, sofrendo com a doença da qual ele morreria. Eu acho interessante que homem e mulher de Deus sempre tem que ter uma desculpa para morrer. Porque senão não morre, é ou não é? Tem que ter uma desculpa, né, meus irmãos? Porque senão não vai. É a doença da qual ele morreria, mas ele está bem. Está tudo certo. Quando o rei chega, o rei usa uma expressão que foi usada pelo próprio Eliseu, quando Elias foi tomado, quantos se lembram da história? E elevado aos céus, num redemoinho. O Eliseu declarou essa expressão, carros, meu Deus, carros e cavalos e cavaleiros de Israel. Ele faz essa expressão exatamente nesse momento em que Eliseu também está se despedindo já, finalizando a sua carreira, finalizando o seu ministério, finalizando aquilo que Deus tinha colocado e dado a ele para fazer. Eliseu está, como homem de Deus, disposto a ajudar. Ele diz assim, olha, eu já sei, é como se Eliseu estivesse dizendo, eu sei pelo que você está me procurando. Você quer vitória sobre os sírios, você não quer mais sofrer diante dos sírios. Então ele diz o seguinte, olha lá, versículo 15. Eliseu diz para ele, traga um arco e algumas flechas. Eu acho interessante que Deus vai dando direções para esse rei. Traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Ou seja, Jó estava disposto a obedecer? Sim ou não? Sim. Ele pegou o arco, ele pegou as flechas. Versículo 16. Pega o arco em suas mãos. Ele pegou o arco. Eliseu foi, colocou a mão junto com ele. E disse, versículo 17. Olha lá. Olha lá. Abre a janela que dá para o leste e atira a flecha. Atira ela. O rei fez. E Eliseu declarou, essa é a flecha da... Quem está pronto para ter vitória aqui? Esta flecha, o rei, essa é a flecha da vitória do Senhor. A vitória sobre a Síria. O que o profeta está mandando que o rei faça é como um ato profético. A gente fala de atos proféticos, é ou não é? Ele está dizendo, olha, você vai pegar um arco, você vai pegar uma flecha. E naquela época, uma das formas de um exército declarar ao outro exército que eles estavam entrando em guerra, era realmente lançando uma flecha no campo do inimigo. Então Eliseu diz, pega a flecha, pega aí, abre a janela, abri, vai na direção, estou indo. Agora lança, mas você não vai lançar essa flecha sozinho. Quando você for declarar guerra contra os seus inimigos, não vai só com a sua mão. Quem está aqui junto comigo nessa manhã? Quando você for declarar guerra contra os seus inimigos, não vá sozinho. É a mão do rei, mas junto com a mão do rei está a mão do profeta, representando a mão do Senhor, a mão de Deus. Vai, lança. Ô profeta, mas você está doentinho. Não. Não existe profeta fraco. Não existe homem de Deus fraco. Homem de Deus pode estar na cama,
Mas a força dele não está no seu corpo, a força dele é a unção do Senhor que está sobre ele. A sua força não está no seu corpo, a sua força está na unção de Deus que está sobre a sua vida. A mão do Senhor representada ali, ele pega, ele lança, ele diz, olha, essa flecha que você lançou é a vitória. Essa é a flecha da vitória. Gente, até então nós vemos Jeoás completamente obediente. Ele pega o arco, ele pega a flecha. Ele fez um anúncio de guerra. Os sírios estão vendo esse anúncio de guerra, gente? Não. O exército inimigo está vendo esse anúncio de guerra? Não. É algo que está sendo feito no secreto. É algo que está sendo feito na casa do profeta. É algo que está sendo feito num lugar onde ninguém vê o que está acontecendo. É ali que a guerra está sendo anunciada. E é ali que a guerra será vencida. Eu não sei se você está prestando atenção aqui nessa manhã. É ali naquele lugar onde tudo vai acontecer. Não tem sírio nenhum ali. Não tem ninguém assistindo. Não tem público nenhum ali. É o rei dentro da casa do profeta. E ele está dizendo, você quer vencer os sírios? Você quer derrotar os seus inimigos? Você quer ver o Senhor guerreando e batalhando em seu favor? Então pega, é daqui mesmo. Abre a janela da sua casa. Abre essa janela aqui, ó. E daqui você vai lançar a flecha. É daqui que você lança a flecha contra os seus inimigos. É daqui que você anuncia a sua guerra. É daqui que você começa e termina uma batalha. A gente às vezes quer vencer batalhas no público que a gente ainda não venceu no secreto. A gente quer vencer diante de pessoas aquilo que a gente ainda não venceu, onde ninguém nos vê. Primeiro a gente vence onde ninguém nos vê, depois a gente vence no público. Quem está aqui junto comigo, dá uma glória a Deus aí. Depois dele anunciar a guerra, o profeta diz lá no versículo 18, agora vai lá, pega as flechas de novo e golpeia o chão. Pega todas as flechas, pega as flechas e golpeia o chão. Quantas flechas ele tinha, gente? Não sei, é ou não é? Não sei, eu sei que no mínimo ele tinha pelo menos mais 6. É ou não era? No mínimo ele tinha 6. Mas ele pega as flechas. Até então ele está indo bem. Pega o arco e flecha, peguei. Lança a flecha junto comigo, lancei. Pega as flechas lá de novo, peguei. Golpeei o chão, vou golpear. Mas o profeta não diz quantas vezes ele tem que fazer. Quem está aqui junto comigo? Porque agora é você. Deus já está junto com você. Deus já colocou a mão sobre a sua mão. Deus já anunciou a palavra de vitória. Mas agora é você. Agora é você. Ele pega, e eu fico imaginando o Jeoás pegando a flecha. E ele golpeia uma vez, golpeia duas, golpeia outra. Assim, tá bom. Tá bom. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Porque Deus está querendo me dizer uma coisa, está querendo te dizer uma coisa. Deus está querendo nos dizer que a palavra já está liberada. Tudo aquilo que você precisa já está sobre você. E que agora não depende mais de Deus. Agora depende de você. Por quê? Presta atenção nisso daqui. Às vezes a gente acha que apenas obediência vai nos levar à vitória completa. Obediência é o primeiro passo. Intensidade é a finalização.
se você não tem intensidade em cumprir a palavra, você pode acabar limitando o que Deus tem para fazer na sua vida. Tudo depende da intensidade. Lembra da viúva de Naim? Vai lá, pega vasilhas vazias. Quantas vasilhas vazias aquela mulher conseguisse reunir, essa era a quantidade do azeite que iria multiplicar. Deus já tinha dado a palavra, o azeite vai multiplicar. Quantas vasilhas vazias você conseguir. Então dependia de quem estipular a quantidade daquilo que ela iria receber. Dela. Às vezes a gente acha que tudo que acontece na nossa vida, ou a medida do que acontece na nossa vida, a medida do cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, aleluia. Aleluia. Não é Deus que determina a medida do cumprimento da palavra. Deus libera a palavra. Você, com a sua reação, com a sua resposta, com a sua atitude diante da palavra, é que vai determinar a quantidade daquilo que você vai receber da palavra que está liberada sobre a sua vida. A palavra foi liberada, o azeite vai multiplicar. A quantidade, a dimensão do que ela iria usufruir tinha a ver com a intensidade dela em buscar vasilhas vazias. Se ela batesse só em uma e duas para falar assim, 2, 3 vasilhas está ótimo para mim, era o que ela iria ter. Se ela batesse em 5 casos e falasse, 5 vasilhas tá bom para mim, era aquilo que ela iria ter. Agora, se ela fosse em 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 casos e conseguisse 15.000 vasilhas vazias, ela teria as 15.000 vasilhas cheias de azeite. Tudo depende da intensidade da sua resposta àquilo que Deus está falando com você. Então, presta atenção, Lagoinha Atlanta. É hora da gente começar a responder com mais intensidade a palavra que nós temos recebido de Deus, porque Deus vai fazer, mas Deus vai fazer na intensidade que você responder. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está feliz aí? Dá glória a Deus, gente. Se Deus está falando contigo, responde aí de alguma forma. Por que eu acredito que Jeoás não conseguiu ser intenso na sua obediência? Porque quem está apegado ao pecado nunca consegue ser intenso em obedecer a Deus. O que atrapalha a nossa intensidade em obedecer é continuar apegado ao peso e ao pecado. Olha lá o versículo 11. Coloca aí pra gente, por gentileza. Ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Levou Israel a cometer que Jeroboão, filho de Nebate, né? Que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Uma outra versão diz assim: porém, andou obstinadamente em pecado. A King James traz assim. Porém, andou obstinadamente em pecado. Gente, quem não se afasta do pecado pode até buscar. Quem não se afasta do pecado pode até começar a obedecer. Mas quem não se afasta do pecado não tem força para permanecer. Não tem força para ser intenso. Não tem força para continuar obedecendo. Porque uma das coisas que o pecado faz, o pecado suga as forças da pessoa. O pecado suga as forças da pessoa. Pastor Márcio, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia assim: filho, o que cansa é o pecado. Trabalhar não cansa. O que cansa é o pecado. O pecado, ele é tão terrível, que ele é terrivelmente terrível. Ele suga energia.
Uma pessoa que vive obstinadamente em pecado, a sua energia vai sendo sugada, a sua vida vai se esvaindo, porque o salário do pecado é a morte, meus irmãos. Não tem jeito, não tem como a pessoa trilhar um caminho de obediência, não tem como a pessoa insistir num caminho de obediência, não tem como a pessoa continuar insistindo na luz, se ela quiser levar as trevas junto com ela. Vai ter prazo de validade. Vai ser de pouca duração. Por que que às vezes na minha vida e na sua vida nós começamos a obedecer, mas não obedecemos até o fim? Por que que na minha vida e na sua vida muitas vezes nós começamos a responder a palavra de Deus e paramos ou desistimos no meio do caminho? Porque infelizmente ainda estamos atrelados ou apegados a alguns pecados no nosso coração. Eu sei que quando fala pecado, as pessoas só pensam nas coisas mais cabeludas que existem, né? Mais escabrosas que existem. Mas, meus irmãos, pecar é errar o alvo. Tudo aquilo que não é obediência a Deus é o quê? Pecado. Tudo aquilo que não é obediência a Deus é pecado. Olha para quem está perto de você e fala para o seu irmão: e aí, meu irmão? Vamos deixar esse negócio tudo para trás? Fala para ele: é agora ou nunca. O que Joás não estava entendendo é que aquela era a oportunidade. Ele não teria outra oportunidade como aquela. Ele foi ver Eliseu exatamente no momento em que Eliseu estava sofrendo da enfermidade em que ele iria morrer. Após isso, Eliseu já iria morrer. Era aquela oportunidade dele estabelecer e decretar a vitória sobre os sírios completamente. Ele não teria outra. E para muitos de nós, eu acredito que naquilo que tem a ver com o chamado, naquilo que tem a ver com a vontade de Deus para a sua casa, naquilo que tem a ver com a vontade de Deus para o seu casamento, para a sua vida, essa é a oportunidade, esse é o momento. Deus está abrindo para mim e para você uma porta de oportunidade. Ele já te liberou uma palavra, Ele já te deu uma palavra, Ele já declarou que Ele está com você. Agora, como você vai responder? Ah, não, eu vou mais ou menos. Não, eu vou devagar. Irmão, você vai devagar depois que Deus te deu uma palavra. Você vai tímido depois que Deus te deu uma palavra. Ah, não, pastor, sabe como é que é? A gente tem que ir pisando em ovos. Espera aí, é coisa da sua cabeça ou Deus falou com você? Se for coisa da sua cabeça, vá pisando em ovos. Se foi Deus que falou com você, vai para cima. Eliseu esperava que o rei pegasse aquelas flechas e com intensidade, ele pegasse todas. Porque Eliseu não deu um número. Eliseu falou: pega as flechas. Pega as flechas. Calma aí. Pega as flechas. Então fala algo para a gente. Pega o quê? Pega aquilo que não existe? Não. Pega aquilo que você não tem? Não. Pega aquilo que não está ao acesso da sua mão? Não. Pega aquilo que você já tem, que já está na sua mão, que Deus já te deu. É exatamente aquilo que Deus já te deu. Mas não use metade, não use um terço, não use 3/4 daquilo que Deus já te deu. Pega tudo que Deus te deu. Ah, mas é pouco. Pega tudo que Deus te deu. Ah, mas é tão pequeno. Pega tudo que Deus te deu. Vai pra cima. É agora ou nunca, meu irmão. É agora. Está na hora. Sua intensidade em alinhar ação com direção determina a abrangência da sua conquista. Sua intensidade em alinhar. Eu tomei fone, alinhar está sendo meio esquisito, né? Mas no final vai dar do zero. Tá. A sua intensidade em alinhar a sua ação
com a direção que você recebeu de Deus, determina a abrangência da sua conquista. Ele feriu 3 vezes. O que ele conquistou? 3 vitórias. E that's it. O Eliseu fica irado. Ele diz assim: rapaz, como é que você perde uma oportunidade dessa? Você veio até aqui, Deus me mandou, estou cooperando com você, você está todo afastado de Deus, e Deus está cooperando, você não está nem todo certinho, você está tudo errado, mas você veio buscar a Deus, Deus colocou a mão sobre você, Deus está cooperando, e você vai perder essa oportunidade. Você não vai ser intenso naquilo que Deus está te dando, você não vai ser intenso na direção que Ele está dando para você. Rapaz, como você perde um negócio desse? Ei, pastor, acho que eu já perdi. Não. Se Deus me trouxe para te dar essa palavra, e Deus te trouxe aqui hoje, é porque você não perdeu, não. É porque a oportunidade ainda está diante de você. Mas presta atenção, eu não sei se você vai ter outra. Ai, pastor, estava até gostando de você, mas agora... A oportunidade é agora. O pessoal do louvor pode subir que eu já... Vem, gente, pode me forçar aqui. Entenda. Mas você não vai vencer lá fora aquilo que você não venceu aqui dentro. Você não vai vencer no público aquilo que você ainda não venceu no secreto. Primeiro, a gente ganha no mundo espiritual. Presta atenção. Eu e você, nós não vamos viver lá fora aquilo que a gente ainda não viveu no secreto com Deus. Isso é uma resposta para muita gente. Porque as pessoas pensam assim: por que eu não estou vivendo? Por que não está acontecendo? Por que Deus não está fazendo? Você está querendo sair e guerrear contra os sírios, mas você não quis ser intenso no secreto, quando ninguém estava te vendo. A sua falta de intensidade no secreto é que causa a sua vergonha no público. Põe um fundo aí que o pessoal está ficando... Que aí machuca menos. Primeiro é em fé. Porque talvez o que eu penso é que o Jeoás falou assim: ah, bobeira, só. Bem mineiro o Jeoás, né? Bobeira, só. Vou ficar aqui. Estou matando nada, estou matando ninguém. Vou ficar aqui jogando flechinha. 1, 2, tá bom. 3, tá bom. Pronto, já fiz o que Deus mandou. Ó. Pronto, já fiz. Ó. Não. Leve a sério. Presta atenção nisso aqui. Leve mais a sério o que Deus te manda fazer no secreto do que aquilo que Ele te manda fazer no público. Porque aquilo que você faz aqui determina o que você vai viver lá. Aquilo que você vai fazer lá vai ser extraordinário. Se for extraordinário primeiro, aqui. Você está aqui junto comigo? Fique de pé no seu lugar, então. Você pode fechar os seus olhos? Deus vai fazer, gente. Ele está contigo. Presta atenção. Aquilo que Jeoás fez no secreto aconteceu no público. As 3 flechas que ele lançou no chão foram 3 vitórias que ele obteve contra os sírios. Deus nunca vai deixar de fazer, porque Deus é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
Ele é fiel, Ele cumpre a palavra dEle. Agora, exatamente porque temos essa convicção dentro do nosso coração, é que a gente tem que ser intenso em obedecer. Exatamente porque nós temos essa convicção no nosso coração, é que nós temos que ser intensos em agir. Porque aquele que te deu a palavra, Ele não te deu a palavra para te envergonhar. Não. Aquele que te deu a palavra, Ele não vai te deixar desamparado. Aquele que te deu a palavra, Ele não vai te deixar envergonhado. Aquele que te deu a palavra, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Por isso, levante suas mãos mais alto que você puder nessa manhã e comece a dizer: Senhor, eu vou cumprir. Se você sabe que tem uma área de oportunidade que Deus está abrindo na sua vida, e você precisa ser intenso, comece a falar com Ele: Senhor, eu vou agarrar aquilo que o Senhor me deu. Eu vou agarrar a oportunidade que o Senhor me deu. Eu vou agarrar a porta que o Senhor está abrindo diante de mim. Eu vou usar tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu vou usar todos os recursos que o Senhor deixou disponível para mim. Eu não serei omisso, eu não serei preguiçoso, eu não serei tímido em cumprir aquilo que o Senhor me deu, porque o Senhor é fiel, o Senhor é